Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero deixar um versículo da parte do Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Já vos tenho escrito por carta que não vos associeis aos que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, pois neste caso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis a alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com tal pessoa nem sequer comais. Amém? Carta de Paulo à igreja de Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto estava dando alguns problemas ao pastor Paulo, mas o Espírito Santo inspirando ele, dando essas recomendações, os mandamentos dos céus, para aquela igreja andar na direção do Senhor, para não perder a salvação. E o Senhor também nos ensina com essas recomendações, para que eu e você não se associe, não tenha comunhão, não seja companheiro aos que se prostituem, porque vive nessa prática pecaminosa, cai na tentação do diabo de vender o corpo para ganhar dinheiro. Não é que deixe de falar. Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que seguir a paz, não praticar a prostituição, vender o corpo sexualmente para obter dinheiro. Então Paulo diz, isso não quer dizer absolutamente com os devassos, os imorais deste mundo, ou com os avarentos, aqueles que são amantes do dinheiro, ou com os roubadores. Roubar é diferente de furtar, pois o roubo usa-se de violência, não é? As pessoas roubadoras. Ou com os idólatras. Além da religião, idolatra tudo que vê, se auto-idolatra, idolatra marido, idolatra esposa, filho, carro, casa, dinheiro, ou idolatra o sol, a lua, independente de religião ou sem religião. Se afastar dos idólatras, pois nesse caso vos seria necessário sair do mundo. Ou seja, não tem como evitar. Fala, conversa, mas não se associar, não andar nos caminhos desse povo, não praticar o que eles praticam. Senão, se não tinha que viver no mesmo ambiente com esse povo, tinha que sair desse mundo. Aí Paulo diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis a alguém que, dizendo-se irmão, olha aí, os falsos irmãos na fé, aqueles que dizem que têm o Espírito Santo, que têm comunhão com Cristo, aqueles que dizem que são filhos de Deus, mas são falsos cristãos. Ou seja, ele dizendo que tem o Espírito Santo, mas ele é devasso, ele é imoral, não tem uma atitude de honra. Ou os avarentos, que é irmão, mas diz que é irmão na fé, mas é um avarento, está perto de você, mas tem imoralidade, só tem coisa que não presta. Está perto de você, mas só fala em dinheiro, amante do dinheiro, é carnal, ou idólatra, ou maldizente, pessoa que só fala mal dos outros, caluniadores, difamadores, comete o crime do perjúrio, falando falso testemunho de pessoas, ou bebarrão, olha para isso, ou roubador. Com tal pessoa nem sequer comais. Você não deve estar sentado com pessoas assim. Você não deve sentar para compartilhar, não. Se afasta, fala da palavra, não se converte, afasta-te. Porque eles se recusam a promover a paz. Eles se recusam a andar na humildade, na união, porque eles causam dissensões, divisões, como diz em Romanos 16 e o versículo 17, versículo 17 e 18, a carta aos Romanos, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que vos acauteleis dos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles.
porque não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Se afastar do que causa divisões, são avarentos, idólatras, causam problemas na igreja. Tem problema de embriaguez, extorsão, recusam-se a amar a Deus, são descrentes, são infiéis, como diz 2 Coríntios 6,14. O apóstolo Paulo, ele traz uma recomendação dos céus que diz: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Eles são rebeldes, têm má conduta, uma conduta licenciosa. Eles desafiam a verdade, eles negam a fé. Eles trazem falsos ensinos, como diz Paulo, a primeira carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 3 a 5. Esse texto aqui, ele é tremendo também, para nós nos afastarmos de pessoas assim. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é conforme a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas maliciosas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. A ordem do Senhor é para nós nos afastarmos, porque são corruptos, apodrecidos no entendimento. A mente, o conhecimento é podre, é diabólico, é cauterizado e são privados da verdade. Ou seja, não tem o Espírito Santo, não tem Cristo, não tem. Por isso que o Senhor, ele ensina em Mateus 7, Jesus diz, olha o que vai acontecer com essa classe de gente diante do Senhor. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Aparta-te de mim. Não tem comunhão com o Espírito Santo. Não tem comunhão com Jesus, com o Pai. E o segredo revelado para nós é o Espírito Santo dizer, aparta-te, afasta-te de gente assim. Não sente, não coma, fale, porque senão você e eu teria que sair do mundo. Mas não tenha comunhão, sociedade, jamais. Paulo escrevendo a Tito no capítulo 3, versículo 10 e 11, versículo 9, 10 e 11, Tito capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, está escrito, evita, porém, controvérsias insensatas, genealogias, discussões e contendas acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Adverte o homem que causa divisões, ao herege, depois de admoestá-lo uma primeira e segunda vez, rejeita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ou seja, Paulo está dizendo, evita o herege. Fala para ele uma, fala para ele duas. Não quer conselho, continua no falso ensino, evita, porque ele mesmo já está condenado, ou seja, está vivendo por viver e sentenciado ao inferno.
Então evita. João também, na segunda carta de João, João deixa um conselho amargo para esses infiéis e cuidado para que você não tenha sociedade com ele. Segunda carta de João só tem um capítulo, versículo 9 ao 11. Todo que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera, quem insiste na doutrina, no ensinamento do ungido de Jesus, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte em suas más obras. Ou seja, quem não traz o ensinamento de Jesus, não é conforme o ensinamento, não persevera nos ensinamentos, não são fiéis nos ensinamentos. João está dizendo, quem saudar eles, quem receber na casa, quem cumprimentar gente assim, é igualzinho a ele. Faz parte das suas más obras, ou seja, também está condenado nesses que não perseveram no ensinamento do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O próprio Jesus disse isso em João, capítulo 8, versículo 30, eu vou ler até o 32. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecer, se ficar firme, fincado, enraizado na minha palavra. A minha palavra aqui é na minha lei, nos meus mandamentos, na minha doutrina, nos meus ensinamentos, na lei do meu reino. Se você permanecer firme, praticando, verdadeiramente sereis meu discípulo. Será meu aluno e permanecendo nos meus ensinamentos, vai conhecer a verdade dos meus ensinamentos. E essa verdade vai libertar de todas as mentiras de Satanás. Isso é muito sério. Não vos associeis com os infiéis. Aparta-te dos tais. E para terminar, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo e dá mais uma iluminação do Espírito Santo para todos nós. Aleluia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque o Espírito Santo, através de Paulo, manda se afastar. Olha o destino de todos eles. Romanos capítulo 1. Olha o destino dessas pessoas que Deus manda se afastar. Romanos 1, do 18 ao 32. Pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis, indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se desvaneceram em seus discursos, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, condenados eternamente pelo Senhor. Deus entregou os próprios sentimentos podres
Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, de forma tal que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais, pelo que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando as relações naturais com a mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa consoante ao seu erro. E como eles não se importaram de reconhecer Deus, este os entregou a um sentimento perverso para praticarem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha o final deles. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, eles conhecem que são dignos de morte os que praticam tais coisas. Não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem, sentenciados à morte. Por isso que Deus manda se afastar, porque a qualquer momento, Provérbio 29:1, o homem repreendido muitas vezes endurece a serviço, será abatido de repente, sem que ninguém o cure. A qualquer momento eles serão abatidos por viverem tais pecados, visto que conheceu a Deus, conheceu o Santíssimo Senhor, e mesmo assim não vivem dando glória ao Senhor em comunhão, em reverência, humildade, obediência, em fé aos mandamentos do Senhor, rejeitam Deus através de Jesus, não quer obedecer. Paulo diz que Deus sentenciou a morte, por isso não tenha comunhão em qualquer ambiente. Que classe de pessoas que vivem praticando essas aberrações e esses pecados, Deus mandará o juízo na praia, no bar, na casa, na rua, aonde estiver. A qualquer momento, uma catástrofe, um desastre, uma calamidade pode acontecer. Por isso que Deus diz, afasta-te, sai daí. Feito o Senhor disse através dos anjos para Ló, sai de Sodoma e Gomorra, porque essa cidade vai ser destruída, não olha para trás. E a mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Então, a qualquer momento, seja na política, onde tem devassos, onde tem imorais, tem gente corrupta, Deus vai abatê-lo ali. Vai abater derrubando avião, vai abater derrubando helicóptero, navio, no hospital, pessoas enfermas morrendo, médicos corruptos morrendo, policiais corruptos sendo mortos, qualquer autoridade civil será morta devido ao nível de pecado, de ofensa diante de Deus, independente da classe social. Deus diz, afasta-te, te separa, não seja seu companheiro, aleluia, pois o Senhor derramará o seu juízo, derramará sentença condenatória sobre tais pessoas. E para concluir, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo no versículo 6 em diante, agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, o mistério da corrupção, do cambalacho, da maracutaia, da parcialidade já está operando, ou seja, o diabo está agindo na vida desses vasos da ira. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que cremos que é o Espírito Santo. E então será manifestado o iníquo, ou seja, o anticristo, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isto Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É Deus entregando a Satanás, entregando ao poder dos demônios,
para que todos esses que praticam esses pecados sejam mortos, destruídos, porque rejeitaram a verdade e a operação do erro. Deus envia para que eles sejam enganados e julgados e condenados e lançados para o inferno, porque não amaram a verdade, não creram na verdade, que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não creram na verdade, Jesus é a verdade. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não creram em Jesus. Antes tiveram prazer, alegria, felicidade, gozo na iniquidade, transgressão, crime consciente, vivendo a vida errada, sabendo que era errado, mas mesmo assim não se arrependeram desses erros, são condenados diante de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E para terminar, Apocalipse 9:20, quando Deus mandar os juízos na grande tribulação, olha o que vai acontecer com aqueles que vão ficar. Os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Na grande tribulação, Deus vai derramar sua ira total. Mas assim, ainda vai ter gente que não vai abandonar o pecado. Mesmo vendo a desgraça que causará Deus sobre a terra, a catástrofe, o caos de quem ficar, vai ver de perto. Mas mesmo assim vai ter gente odiando Deus, não querendo compromisso, mesmo o Senhor derramando o juízo dele na terra. Isso é muito sério. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor guarde o seu povo, que o Senhor guarde a sua igreja e que nos livre dos maus feitores, nos livre dos filhos do diabo, nos livre. Mas a palavra é: aparta-te dos tais, não sejais seus companheiros. Aleluia. Nem sente para comer, se afaste e vigie nos falsos crentes. Espírito Santo, te agradeço no nome de Jesus por essa iluminação, por nos ensinar. Senhor, olha para nós, nos cobre com teu sangue, Jesus, nos purifica, revela qualquer erro que estiver sobre nós, para que a gente possa te agradar, Senhor. A gente quer te agradar, alegrar o teu coração obedecendo os mandamentos. Nos mostra os devassos e imorais, nos livra de todos, Senhor, porque eles rejeitam a tua verdade, eles não perseveram na tua doutrina, nos teus ensinamentos. Nos livra dos falsos cristãos, Pai, que têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos, sepulcros caiados, Senhor, falsos, fingidos, são joios. Nos livra, livra a tua igreja, guarda teu filho, guarda tua filha, debaixo das tuas asas no teu pavilhão, na sombra do Onipotente. Santíssimo Deus, eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, por nos ensinar mais uma vez. Que essa mensagem chegue, meu Pai, em vários corações e seja compartilhada, Senhor, para que abra os olhos e se livre de todos aqueles que dão lugar ao diabo e não tem compromisso contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, crente. E não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Aleluia. Abra a boquinha de glória para o Senhor. Deus abençoe.